Boa tarde, terceiro ano. Nossa revisão de hoje é super fácil, certo? A revisão em português. Ela está voltada em 3 tipos de cartas. Ou melhor, 2 tipos de carta e o outdoor, que é a publicidade, tá bom? Então a gente vai começar sobre o primeiro tópico, que é carta ao leitor. O que é carta ao leitor? Em geral, é enviada aos jornais, revistas e sites com o objetivo de demonstrar sua opinião. Então você vai escrever falando se você gostou da reportagem, se você não gostou, se você achou interessante. Então você vai escrever para esses jornais e revistas falando sobre o que você leu, tá certo? Geralmente, ela é um informativo publicitário e normalmente ela não vai ter nem local nem a data. Eu não vou dizer da onde foi que eu estou escrevendo nem a data que eu estou escrevendo. Tá certo? Então, as informações têm que ser sobre a sua opinião, né, sobre o que você leu, mas eu não preciso colocar nem a data e nem tampouco o local que eu li aquela reportagem, já que a gente sabe que a reportagem ela viaja pelo mundo inteiro. Além de carta ao leitor, a gente vai voltar aqui para falar um pouquinho sobre carta aberta, tá certo? E o que seria essa carta aberta? Aberta, galerinha, ela está entre os principais instrumentos de participação política, com o objetivo de tratar de forma clara um problematizar assunto. Ou seja, a carta aberta é aquela que a gente faz para o prefeito, para o governador, para o presidente, falando sobre alguns problemas de nossa sociedade, seja ela segurança pública, seja ela saúde, seja ela por pavimentação. Então, para a gente falar com determinados poderes políticos, a gente vai utilizar a carta aberta. Aí, para além de carta aberta, tem mais um? Tem sim, a carta comercial. Quando a gente fala de carta comercial, amores, preste atenção em carta comercial, porque ela é bem parecida com as outras. A carta comercial, ela é enviada pelos correios, postagens ou jurídicas, por correio eletrônico. Quando a gente fala de correio eletrônico, como assim correio eletrônico? Por e-mails. As cartas comerciais, elas são enviadas por e-mails. E eu digo o meu nome, porém eu não vou dizer a data, mas o local eu tenho que informar. Então essa é a diferença entre as 3 cartas. Além dessas 3 cartas, meus amores, a gente ainda tem aí para falar um pouquinho sobre o outdoor. Lembra que a gente falou sobre o outdoor na nossa aula? Qual a finalidade do outdoor? Para que ele vai servir? Né? Qual a função dele no mercado de propaganda? Já que ele é voltado para a propaganda publicitária, tá certo? E aí, a prova vai parar aqui para poder falar para vocês, O outdoor é uma diferença entre a mídia do outdoor e a mídia do outdoor em locais. Ou seja, o que ele quer dizer isso? Que o outdoor, foca aqui no outdoor, o outdoor é aquelas placas grandes que ficam em entradas e saídas de cidades ou em qualquer parte da nossa cidade. Qual a função dela? Trazer alguma informação publicitária. Seja ela falando sobre qualquer evento que vai acontecer naquela cidade naquele período, seja para fazer propaganda de determinados produtos, seja para falar de algum ponto comercial. Então o outdoor, ele é um anúncio publicitário. Mas as propagandas e os panfletos, né, a gente pode utilizar também, né, como mecanismo de propaganda. Mas esses são lançados não em outdoor, e sim jornais, revistas e até mesmo em livros. Esses são panfletos e propaganda. Qual é a vantagem desse aqui, desse anúncio chamado de anúncio publicitário? Tanto no outdoor como revistas, rádios e TVs. Qual é a vantagem? Trazer com que o público conheça e queira a sua mercadoria. Então é uma propaganda, tá certo, terceiro? Continue estudando, estuda também a revisão que está no caderno de vocês e boa prova!